Olá! A ciência lida necessariamente com conceitos e categorias. Entretanto, quando estes conceitos e categorias se tornam por demais populares, tendem a se tornar também, a converterem-se também em conceitos pouco explicativos. A vulgarização de um conceito pode levar ao entendimento totalmente contrário daquilo que o conceito procura exprimir. Um destes casos refere-se ao fascismo. A palavra fascismo tem sido utilizada indiscriminadamente para se referir a todo movimento que está próximo ou se identifica com a extrema-direita. No entanto, é necessário inicialmente compreender que o fascismo foi um movimento que procurou exprimir determinadas lutas existentes num período de crise do capitalismo nas primeiras décadas do século XX. Isso não quer dizer que, enquanto ideário, o fascismo tenha desaparecido. Ele se manteve com vários traços que podem ainda ser percebidos no mundo contemporâneo. Daí o crescimento da extrema-direita no mundo, na América Latina e no Brasil. A fim de jogar um pouco a luz a respeito do que é o fascismo, vamos expor hoje um verbete que está no livro Fascismo, escrito por Pachucanes. Pachucanes, mais conhecido pela sua reflexão a respeito do direito e marxismo, tem uma série de artigos nos quais ele procura pensar o que era o fascismo italiano sob controle de Mussolini e a capacidade que este fascismo italiano teve de irradiar-se enquanto ideal para outras nações. Pachucanes começa a exposição de sua discussão, que na verdade constitui um verbete, observando que a palavra fascismo vem de fatio, grupo, agrupação, e que o fascismo é um movimento político surgido na Itália após a Primeira Guerra Mundial, tendo à frente Benito Mussolini, um ex-militante do Partido Socialista, organização da qual havia sido expulso. Diante da Primeira Guerra Mundial e dos resultados colhidos pela Itália ao final da Primeira Guerra Mundial, Mussolini começa a organizar sindicatos de soldados do front, aos quais ele chamava fati de combatimento. Estes fati de combatimento, eles eram uma forma de organização altamente conservadora, na qual predominava o ultrachauvinismo e também o ultranacionalismo. Portanto, uma glorificação tanto do espírito nacionalista quanto do espírito militar. É com base numa plataforma ancorada nestes princípios, ou seja, o ultrachauvinismo e o ultranacionalismo, que se combinavam em uma demagogia anti-plutocrática, ou seja, em um discurso aparentemente contra as elites e contra a aristocracia, que Mussolini foi progressivamente conseguindo dar corpo ao movimento fascista. É bom lembrar que, no campo discursivo deste movimento, também estava uma luta ou um discurso anticlerical. No entanto, é importante observar que uma coisa é o campo discursivo, outra a prática que este campo discursivo procura realizar. Em seu desenvolvimento,
o movimento fascista abandonou posteriormente e rapidamente qualquer hostilidade ao capital, observa Pachucanes, assim como abandonou qualquer hostilidade em relação à monarquia e em relação à igreja. Ao mesmo tempo, mostrou-se o movimento fascista como uma ferramenta eficaz para a repressão do movimento operário e para a luta contra as tentativas de revolução comunista. Daqui temos dois traços fundamentais na prática fascista: é o combate aos sindicatos e o combate ao campo teórico e ideológico do comunismo. Para o movimento fascista, o comunismo precisaria ser combatido, sobretudo porque ele tem diante de si a experiência da Revolução Russa. A fim de cumprir esta função e contando com a criação de uma milícia armada, o fascismo ele assumiu a posição de um Estado dentro do Estado, aquilo que poderíamos chamar de um Estado paralelo. Ao lado daquele campo jurídico legal existente, o movimento fascista procurava se constituir em uma forma de Estado paralelo, ou seja, com leis próprias, com normas próprias e com objetivos próprios. Portanto, assumiu a posição de um Estado dentro do Estado, de tal modo que no outono de 1922, por meio de um golpe, tomou o poder de Estado. As formas parlamentares e democráticas de dominação da burguesia, diz Pachucanes, foram substituídas por uma ditadura do Estado fascista. Isso é importante, porque fascismo não significa democracia. Fascismo não significa o respeito à vontade popular. Fascismo significa a existência de um regime altamente centralizado, onde a oposição é sistematicamente esmagada. Uma vez no poder, os fascistas passaram a conduzir uma política declarada de defesa dos interesses dos grandes industriais e do capital financeiro. Portanto, o fascismo ele não é anticapitalista. Ele pode se apresentar com roupagens as mais diversas, mas, no geral, ele estará realizando uma política que é do interesse, até certo ponto, do capital. O fascismo e o movimento fascista adquiriram, desta maneira, diz Pachucanes, um significado geral europeu e até mundial. Esse termo passou a designar quaisquer tipos de reações organizadas direcionando a luta contra o movimento operário, em especial contra o comunismo, e valendo-se para isso de ações violentas. Pachucanes observa também que o fascismo é uma resposta ao processo de decomposição do parlamentarismo burguês daquelas primeiras décadas do século XX na Itália. Isto significa o quê? Que o campo legal burguês, o campo jurídico burguês, tal como o conhecemos sob a forma de democracia burguesa, não conseguia apresentar ou não estava apresentando respostas satisfatórias às grandes massas. Diante do descontentamento, estas massas buscaram no fascismo um escoadouro para a realização dos seus interesses imediatos. Pachucanes observa que os velhos partidos políticos da burguesia, acomodados às campanhas eleitorais e à luta da arena parlamentar, revelaram-se inconsistentes. Seu lugar deveria ser ocupado por organizações de combate aptas à ação direta e capazes de, se necessário, substituir o aparelho de coerção do Estado.
isto é, o exército e a polícia, caso este não se mostrasse confiável. Observem que para o fascismo ou para o movimento fascista, a democracia burguesa, tal como a conhecemos com a sua lógica parlamentar, é insuficiente, uma vez que o fascismo trabalha com a ideia de um Estado centralizado e forte, a fim de realizar os interesses nacionais. O fascismo, diz Pachucanes, tem como precursores destacamentos de fura-greves, isto no caso clássico italiano. O fascismo tem como precursores os destacamentos de fura-greves, contratados por empresários e quaisquer tipos de sindicatos amarelos. Lembrando que sindicatos amarelos são aquelas organizações sindicais que não trabalham no terreno da luta de classes, e sim no terreno da conciliação dos interesses do capital com os interesses dos trabalhadores, como se ambos os interesses fossem idênticos. Há um estudo importante no Brasil a respeito dos sindicatos amarelos no território, que é o estudo de Boris Fausto a respeito dos conflitos sociais no Brasil nas primeiras décadas do século XX. O fascismo tem como precursores os destacamentos de fura-greves contratados por empresários e quaisquer tipos de sindicatos amarelos. E, em segundo lugar, as tentativas dos partidos reacionários, defensores dos interesses das classes possuidoras, de recrutar as massas com a ajuda de palavras de ordem patrióticas e chauvinistas, altissonantes, e, às vezes, amparados pela demagogia antiplutocrática, ou seja, por um discurso que aparentemente está se contrapondo à nobreza e às elites. O traço característico das organizações fascistas, prossegue Pachucanes, é o desejo de se apossar do movimento operário, envolvendo os trabalhadores em suas organizações e criando sindicatos sobre uma base nacional. Neste sentido, é importante observar que aquelas práticas que se apossam do ideário fascista, hoje, elas são amplamente antissindicais e não recorrem aos sindicatos, mesmo aos sindicatos reformistas, e sim aquela massa de trabalhadores desorganizados e, não raras vezes, a uma parte do lumpen proletariado. Portanto, no caso italiano, o fascismo procurou fazer uma estatização dos sindicatos, o que significa que ele forçou a extinção de todas as organizações sindicais que não estivessem sob controle fascista. Em sua tática, o fascismo não se orienta pela vitória por meio dos votos, mas pela conquista direta do poder, observa Pachucanes. Na relação com opositores políticos, emprega violência, desde espancamentos ou tipos de intimidação que podem chegar aos assassinatos e à destruição de casas e sedes das organizações sindicais, cooperativas de trabalhadores e bolsas de trabalho. Aqui, Pachucanes está destacando que o fascismo possui uma determinada tática, ou seja, se apossa de determinados meios para conquistar os seus objetivos, para realizar uma determinada estratégia. É sempre fundamental, quando se reflete a respeito dos movimentos sociais, das lutas coletivas, da luta de classes, ter uma clareza a respeito do que é tática e do que é estratégia. Tática envolve o conjunto de meios. A estratégia é o objetivo que se procura atingir utilizando-se destes meios. A doutrina do Estado fascista, prossegue Pachucanes, pode ser determinada como uma negação dos princípios liberais e democráticos. Ainda que aparentemente o fascismo aceite o campo da legalidade burguesa ou campo parlamentar burguês,
O fascismo é aquela corrente que sempre está procurando solapar este terreno, uma vez que este terreno atua como impedimento para a ação ilimitada do próprio movimento fascista ou das próprias lideranças fascistas. A doutrina do Estado do fascismo pode ser determinada como uma negação dos princípios liberais e democráticos. Predominam no ideário fascista o princípio da disciplina em vez da liberdade pessoal, o princípio da hierarquia e das prescrições vindas do alto em vez da eletividade, o princípio da escolha aristocrática em vez da igualdade democrática e, por fim, a representação corporativa em vez da parlamentar, uma vez que o fascismo é um profundo crítico do parlamentarismo, de todas aquelas formas de gestão da vida burguesa que possam comprometer a existência de um regime autoritário e de feições cada vez mais centralizadoras. Em geral, prossegue Pachucanes, o regime fascista pode ser definido como a ditadura da grande burguesia, levada a cabo não com a mecânica eleitoral, não por meio da alternância entre diferentes partidos, plataformas e camarilhas políticas, mas pelo domínio aberto e direto de um único partido, apoiado diretamente na força armada. O papel decisivo nas questões do Estado pertence ao Partido Fascista. Seus decretos atribuem o significado de atos oficiais. O próprio Partido Fascista, prossegue Pachucanes, é organizado de cima para baixo, de maneira autocrática. É um pequeno grupo que dá as rédeas. Este pequeno grupo está sob o comando de um líder que, no caso italiano, era Mussolini. Não há nenhuma eleição. Todos os órgãos se formam pela via da nomeação e da cooptação de cima para baixo. Todo o poder emana do líder, que não é escolhido por ninguém, mas que o povo aceitou por sua vontade, por sua força e por suas ações. Ou seja, trabalha-se com a ideia de que determinado personagem histórica tem a força de mito e, em torno dele, cria-se todo o endeusamento que garante a ele a supremacia no terreno do poder de Estado, a liderança no poder de Estado. Cada membro do partido jura cumprir, sem objeções, as ordens do líder. Toda a vida política do país encontra-se sob o controle do partido fascista. Tal forma de Estado assegurava à burguesia uma concentração de poder sem precedentes, além da possibilidade de luta enérgica contra o perigo da revolução proletária e contra seus concorrentes imperialistas. É importante observar que concorrer contra as demais nações não significa negar o imperialismo, e sim buscar a constituição de uma nação que possa ser soberana no terreno do imperialismo. Contudo, abdicar da balança parlamentar e do ludibrio das massas com a democracia e as liberdades civis tem também o seu lado perigoso para a doutrina fascista, uma vez que cria uma situação politicamente instável e tensa, introduz uma divisão ideológica no interior da própria burguesia, provoca o inevitável florescer de perigos indomáveis e temporários para a própria demagogia da burguesia e de todas as exceções possíveis. Há passagens bastante interessantes no livro de Ralph Miliband, O Estado na Sociedade Contemporânea, na qual ele observa
como que, se em determinado momento o fascismo, os regimes autoritários serviam à burguesia naquelas primeiras décadas do século XX, a partir de um certo momento, a rígida centralização dos governos fascistas começam a ser negativas para a expansão e a liberdade de expansão dos capitais. Recomendo aqui esta leitura do livro de Ralph Miliband, O Estado na Sociedade Capitalista, onde ele está analisando o Estado na sua formatação contemporânea, no capitalismo contemporâneo. Pachucanes observa que o calcanhar de Aquiles do regime fascista reside no fato de que ele deve conduzir a política do grande capital, apoiando-se na organização de massas, na qual estão representados predominantemente pequeno-burgueses, mas também uma parte de elementos proletários. A luta no interior do fascismo entre as alas dos grandes capitalistas e da pequena burguesia não cessa, adquirindo formas bastante agudas às vezes. Pachucanes continua sua reflexão observando neste verbete que a ditadura fascista carrega em si os traços da decadência e da decomposição, tanto quanto o estágio imperialista do capitalismo que a engendrou. Portanto, o fascismo não nasce em uma contextura qualquer, ele nasce num quadro de profunda crise do desenvolvimento do capitalismo ou do modo de produção capitalista, que é aquela situação que podemos encontrar nas primeiras décadas do século XX, da qual um dos marcos é a própria crise de 29 e os resultados que foram colhidos por determinados países após o Tratado de Versalhes, com o fim da Primeira Guerra Mundial. A ditadura fascista carrega em si os traços da decadência e da decomposição, tanto quanto o estágio imperialista do capitalismo que a engendrou. Demonstra claramente que a sociedade capitalista é incapaz de um progresso democrático pacífico. E com estes elementos, Pachucanes encerra as suas reflexões neste verbete sobre o fascismo. Espero que esta discussão tenha sido útil. Encaminhem suas considerações positivas e negativas e continuemos aqui em nosso trabalho em defesa da sociologia, em defesa da razão e em defesa do conhecimento científico. Até uma próxima.